bom, casa de Deus, lugar maravilhoso para a gente poder estar, né? Um domingo à noite, o melhor lugar que a gente pode estar, estando aqui encontrando nossos irmãos, louvando a Deus, se preparando para mais uma semana, enchendo o nosso coração de fé, enchendo a nossa alma de alegria, por saber que Deus está conosco em todo o tempo. Você concorda comigo? Amém. Bom, meus queridos, nosso pastor hoje ele está acompanhando o nosso bispo, né? Está lá na New Life e hoje ele vai celebrar a ceia lá junto com o nosso bispo, com os jovens. Será um momento muito especial. E aí, cabe a mim estar aqui com você. Né? Você gostando ou não, não tem jeito, vai ter que me ouvir mesmo. Tá bom? Gente, a gente está falando aí sobre isso é a igreja. E se tem um assunto assim que também aquece o meu coração, existem outros, né? Mas esse também aquece o meu coração porque falar de igreja, gente, eu acho que é um privilégio. Nós temos experimentado tantas coisas, nós temos visto Deus fazer tantas coisas, nós temos visto no meio da igreja vidas sendo transformadas, milagres acontecendo, portas se abrindo, pessoas crescendo a cada dia mais. E eu vou dizer uma coisa para você, estar na igreja sempre é um momento muito especial. Você sabe que só estar na igreja não adianta. É certo que nesse lugar Deus ministra a sua bênção, é certo que nesse lugar você encontra outras pessoas que você conhece, irmãos, amigos, mas nós entendemos que não é só frequentar a igreja, não é só estar assentado nessas poltronas, não é um ato mecânico de vir à igreja, estar aqui e servir a Deus com dízimos, com ofertas, com louvores, em adoração a Ele, ouvir uma palavra que alimenta o nosso espírito para que a gente continue firme na fé, para que a gente continue aprendendo em Deus. Isso tudo é muito importante, mas o que é igreja é muito mais do que isso. Tem uma frase que eu encontrei essa semana e eu achei muito interessante, eu estava estudando sobre isso e eu achei muito interessante. Diz assim: a igreja não é um lugar onde se reúnem pessoas, mas antes, pessoas que se reúnem num lugar. Você concorda comigo? Nós temos aprendido que nós somos a igreja. Durante muito tempo as pessoas entenderam a igreja como um lugar físico. E é claro, a gente bota o nome Igreja de Nova Vida, não é? Outras igrejas também colocam comunidade, isso e aquilo, mas sabemos que tudo é uma igreja, uma eclésia, um momento de estarem reunidos todos aqueles que adoram a Cristo. E eu quero ler hoje com você 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Espero que você esteja preparado, porque a gente vai ler até o versículo 25. Tem bastante coisa aí para a gente ler. 1 Coríntios 12, 12, King James atualizada, beleza. Vamos ler juntos? Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que,
não haja divisão no corpo. Você pode repetir essa frase comigo? Não haja divisão no corpo. Me perdi, fui responder, peraí. Aí que eu vou achar. Mas sim que todos, obrigado. Mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam, ou seja, se alegram grandemente com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Você pode dar um aleluia? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tu revelaste, Senhor, ao apóstolo Paulo essas tuas palavras maravilhosas. E, ó Deus, um texto tão claro como esse nos esclarece de tantas coisas, Pai, principalmente de quem é a igreja, do nosso relacionamento, do nosso cuidado, da nossa interação uns com os outros. Somos, ó Deus, ligados pelo mesmo Espírito, somos ligados por esse amor, e assim, Senhor, formamos o corpo de Cristo, aquele que é o cabeça, aquele que coordena todas as coisas. Obrigado, Pai, por ter o privilégio de, junto com os meus irmãos, fazer parte do seu corpo. Membros individuais, cada um com sua função, e fazendo, Senhor, a cada dia a tua vontade. Te louvamos assim e te agradecemos em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Igreja. Desde pequenos, nós temos ideia que a igreja é um lugar físico. As pessoas dizem, hoje nós vamos à igreja. As pessoas dizem, ali tem uma igreja de Nova Vida. As pessoas gostam, não é, de ter esse nome, igreja. A igreja, ela é um local de referência. Certa vez fizeram uma pesquisa, né, para saber quais eram as instituições que o povo mais prezava. E uma delas era a igreja. E as pessoas têm um respeito pela igreja, têm um cuidado pela igreja, apesar de todo o mundo dizer o contrário. Muita gente gosta de observar o que acontece na igreja. Com a nossa conversão, através do ensino da palavra, nós compreendemos que todos os cristãos são partes da verdadeira igreja. Você já deve ter estar acostumado a ouvir isso, não somente aqui na igreja, mas outras pessoas estão falando a mesma coisa, de que igreja não é simplesmente templo, não é simplesmente uma obra de construção civil, um local físico, mas igreja muito mais do que isso somos eu e você. Deus nos colocou, Deus nos chamou, Deus nos aceitou, Deus nos fez filhos, e hoje eu e você somos chamados de igreja. É importante que você tenha isso carimbado no teu coração, tatuado no teu coração. Por quê? Porque isso vai levar você ao entendimento de que você sendo igreja, o Senhor ele vai se relacionar com você. E hoje nós vamos ver coisas ainda mais profundas que Deus colocou para nós como sendo a sua igreja amada, a sua igreja santa, a sua igreja imaculada, a igreja que para Ele é bela, maravilhosa, ainda que hajam falhas, queridos. E eu quero que você tenha sua mente muito aberta para poder entender isso. Ainda que hajam falhas, Deus continua amando e trabalhando na sua igreja. Nós não fomos abandonados. Deus não olhou para nós e falou assim, olha, não deu certo, eu criei essa comunidade, eu chamei aí os apóstolos e disse, ó, começa a se reunir, vão se reunindo em Jerusalém, depois saiam, façam a diáspora, vão aí para outros lugares, espalhem o evangelho, e depois ele botou a mão na cabeça e falou assim, não deu certo, aí o que a igreja se tornou? Não! Se quando Adão e Eva, eles fizeram, não é, tiveram lá a experiência do primeiro pecado, do pecado que deu origem, não é, a todas as coisas que nós temos conhecido, não é, de errado no mundo, ora, Deus não desistiu deles dois, Ele iria desistir de milhares. Então entenda, você é muito importante para Deus, nós, igreja do Senhor, somos muito importantes para Deus. Somos o corpo de Jesus. Ele é o cabeça e nós, membros individuais do seu corpo. Deus, quando fez o nosso corpo, e por mais que você, de repente, né, pastor, eu nunca estudei anatomia. Beleza, eu também não, mas é muito claro para a gente poder entender isso. Desde quando Deus ele fundou a igreja, Ele fundou ela com vários membros. Você pode observar que quando nós olhamos para o nosso corpo é constituído de vários membros. E alguns deles são em dupla. Por exemplo, os olhos. Se de repente uma pessoa perder a visão de um olho,
o outro ainda continua funcionando, graças a Deus. Os rins, é possível uma pessoa viver com apenas um rim. Você sabe que nós temos 2. Né? Alguém aqui alienígena que tem 3, 4, 5? Não, né? Nós temos 2 pulmões. Deus os fez dessa maneira para quê? Para que o corpo possa manter a vida. Eu não entendi porque que Deus não fez 2 corações. Mas a gente vai ter a revelação disso muito em breve. Mas o que acontece trazendo esse entendimento do nosso corpo físico para a igreja? Deus, Ele faz cada um de nós, eu e você, membros da igreja. Existem membros que eles são essenciais. E a ideia é de que o corpo possa funcionar quando todos os membros, eles estão funcionando. Você sabe que quando alguém tem um membro que não está funcionando bem, ou que de repente tem alguma anomalia, o que acontece? Essa pessoa precisa de uma medicação, ela precisa de uma terapia, de um tratamento, precisa às vezes passar por uma cirurgia. Para quê? Para que corrija aquele membro de maneira que ele esteja trabalhando direto. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, nós como membros, às vezes falhamos, às vezes erramos, mas não pense assim, não, vai ser arrancado esse membro, vai ser tirado, vai ser lançado fora. Não! Deus trabalha em mim, trabalha em você. Deus trabalha no meio da sua igreja. Talvez hoje eu esteja falando para você e você esteja dizendo assim, pastor, legal, mas eu não estou muito bem, eu não estou muito legal. Eu quero dizer para você o seguinte, não desista. Não saia do corpo. Qualquer membro que seja retirado do nosso corpo, ele tem um prazo de validade. Nós temos uma irmãzinha, por exemplo, que está aguardando transplante de fígado. Ela é daqui da nossa igreja. E chamaram ela para poder fazer o transplante. Chegou lá a ligação de madrugada. Olha, até às 5 horas da manhã você tem que estar aqui no hospital. E o hospital é um hospital de Bom Sucesso. E saíram com pressa, correram para lá, fizeram os procedimentos, os últimos exames e tal, prepararam ela toda. Porém, parece que o fígado demorou um pouquinho a chegar. E ele, então, não seria adequado para que se fizesse o transplante dela. E o médico pediu desculpas e disse a ela, você vai entrar na fila e vai aguardar novamente. Então, o que a gente entende? Um membro não é fora do corpo, um órgão fora do corpo, ele não tem uma validade muito grande, mas quando ele está no corpo, funcionando bem, você sabe que ele vai trabalhar para a manutenção do corpo. Pode ter certeza, você está aqui por um motivo, você está aqui por uma razão. Deus te constituiu membro do corpo de Cristo para quê? Para que você possa manter esse organismo funcionando. Quando as pessoas disserem para você, olha, a igreja é uma organização. Não, pode ser que o mundo possa ver desse jeito, possa ser que as leis possam ver desse jeito, pode ser que a Constituição, até mesmo a Constituição veja desse jeito, mas para nós, a igreja ela é um organismo vivo. Um organismo que funciona, um organismo que sente dores. Quando você está sofrendo, não pensa se eu estou sozinho nesse sofrimento, nós estamos sofrendo. Quando essa irmã disse para mim, olha pastor, eu não consegui fazer o meu transplante, vou ter que entrar na fila de novo. Você imagina quanto alegre eu fiquei, né? Dei saltos de júbilo. Não, fiquei triste. Quando o irmão às vezes liga para a gente, quando a gente fica sabendo de que alguém não está bem, isso nos deixa triste. No entanto, quando alguém também tem uma conquista, quando alguém recebe uma bênção, quando alguém tem um testemunho maravilhoso para dar de cura, ou seja do que for, nós também nos alegramos, queridos. É verdade ou não é? Hoje pela manhã vieram aqui testemunhos maravilhosos e a igreja aplaudiu, a igreja ficou feliz. Por quê? Porque quando os nossos irmãos são abençoados, eles fazem parte do corpo? Sim, então se eles são abençoados, quem é abençoado também? Nós, por quê? Porque nós somos corpo. Vocês entendem que quando um de vocês está passando por um momento difícil, está passando por um momento de dificuldade, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar ajudando uns aos outros, por isso que eu digo, não se cale. Pastor Marcos no domingo passado falou que nós deveríamos gravar um telefone, você lembra qual era? Vou dar uma cola, hein? 2... Vamos lá, metade da igreja falou, agora vamos para a outra metade. Esse telefone tem sido uma bênção. Se você ligar para ele, talvez você não consiga falar conosco. Mas se você enviar um WhatsApp, você vai ver que vai abrir um menu lá para você.
Você pode falar com o pastor Marcos, comigo, com o pastor Luiz. Você, de repente, pode pedir uma visita num hospital, caso você esteja doente. Você, através daquilo ali, pode fazer um comunicado, um contato de que alguma coisa não está bem. Você pode marcar um gabinete para que a gente possa conversar, para que o Espírito Santo de Deus possa estar te direcionando, às vezes diante de um momento difícil. Ou seja, nesse número, nesse WhatsApp, pastor, mas esse número não parece número de WhatsApp, mas é. Tá, 24017711. Você vai conseguir ali ter uma gama de serviços e de atendimentos que nós podemos estar auxiliando você na sua caminhada. Não fique sozinho. Nós somos um membro fora do corpo, já era, morre, não pode. De repente, se você estiver passando algumas situações, não desista. Converse com a gente, fala com a gente, você não vai ser julgado de maneira nenhuma. Somos do corpo de Jesus. Ele é o cabeça e nós somos os membros individuais desse corpo. O apóstolo Paulo teve essa revelação do corpo de Deus e Deus permitiu que ele registrasse tudo isso. Para quê? Para que nós estivéssemos aprendendo a palavra. Esse texto de 1 Coríntios 12 que nós acabamos de ler agora faz um sentido tremendo para mim. Eu não sei se faz um sentido maravilhoso para você e eu peço que o Espírito Santo possa estar revelando isso a você. Mas quando nós falamos do corpo de Cristo, a gente vai lembrar da igreja primitiva, de como tudo começou. O apóstolo Paulo teve a revelação do Espírito Santo para trazer a ideia do que é a igreja, de como a igreja ela é importante para Deus. Muitas vezes nós pensamos, e nós fazemos aí uma divisão, pensando que Deus está num lugar e a igreja é um outro lugar. Não, a igreja e Deus são um. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de quê? Nova Vida, denominação A, denominação B, C, D, E, F, G, H, I, J, A1, A2, A3, A4, não. Eu estou falando de pessoas, homens e mulheres que aceitaram a Cristo Jesus. Eu estou falando de você que se rendeu aos pés do Senhor, que se voltou para Ele, que naquele dia maravilhoso levantou a mão, ou de repente colocou a mão no seu coração e disse: Senhor, eu sou teu, eu agora pertenço a Ti. Eu agora fui inserido no corpo de Cristo. E isso é maravilhoso da gente poder entender. Todos os membros são importantes para a manutenção da vida do corpo. Você viu ali dizendo, não existem órgãos que talvez tenham membros, que talvez tenham menos honra ou mais honra. Todos são importantes. Você pode repetir comigo? Você vai falar, não, pelo amor de Deus, pastor, faz isso não, por favor. Você não vai falar para o irmão que está do seu lado, mas você vai repetir junto comigo. Eu sou um membro. E eu sou muito importante para que o corpo de Cristo continue caminhando. Gente, quando Cristo nos chamou e nos inseriu no seu corpo, é exatamente para isso. A nossa função aqui nessa terra é abençoar vidas. Eu estava olhando aqui o vídeo agora do pessoal do evangelismo, servindo lá um café da manhã para moradores de rua. Gente, que coisa bacana, que coisa bonita. Pessoas que talvez não tivessem o que comer. Pessoas talvez que estivessem perdidas. Você sabe, não é somente um café. Com o café vai acompanhado a palavra que pode mudar a vida deles. Queridos, essa é a razão da igreja ainda estar sobre essa terra. Se a gente não falar, se a gente não calar, se a gente não demonstrar para o mundo, não que isso seja uma obrigação, mas eu quero que você entenda isso, se isso for de coração, se a nossa vida é transformada, as pessoas observarão e verão o seguinte: olha, o Renato eu conheci ele antes, o cara era da pá virada, o cara não era fácil não, o cara era difícil, eu até pensei que ele ia dar para coisa ruim, mas não, ele agora está em Jesus, eu não sei porquê, ele agora está crente, a vida dele mudou, tem um sorriso nele, existe uma alegria nele. Eu estou falando de você, não é o Renato só não, eu estou falando de você. Pastor, isso ainda não aconteceu. Eu ainda vivo coisas da antiga criatura, eu ainda vivo coisas do meu passado, eu ainda tenho comportamentos, falas, pensamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está no processo. A New Life está lá falando sobre o processo. Você está no processo, querido. Viva o processo. Não desista do processo. Continue no processo. Deus está te aperfeiçoando. Um carpinteiro, o que ele faz, queridos? Pega uma madeira bruta. Pega uma madeira, às vezes, toda torta. Pega uma madeira, às vezes, cheia de farpas. E o que ele faz? Vai lá, lixa, tira as farpas. Ele limpa.
Ele passa um verniz, ela fica bonita. E isso não acontece do dia para a noite. O cara não tem um passe de mágica onde ele diz: madeira que está toda ruim, a partir de agora, plim, e a madeira fica boa. Não, existe um trabalho feito. Deus está trabalhando em você. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Ele está nos aperfeiçoando, de maneira que o corpo de Cristo possa funcionar cada vez melhor. Somos eu e você, queridos. Não desista. Glórias a Ele. Quando falamos de igreja, queridos, e isso é libertador, nós falamos de unidade. Nós somos um. Jesus, em João capítulo 17, disse o seguinte: Pai, abençoa a igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa todos aqueles que crerem em mim, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Para pensar um pouquinho sobre essa frase. Ela parece ser muito simples, mas ela é de uma profundidade gigantesca. O projeto original de Deus para a igreja é que a igreja seja um. Pastor, mas isso é quase que impossível. Como que eu vou ser um com o meu irmão? Meu irmão gosta do time A, eu gosto do time B. Meu irmão é na parte da política, ele tem opinião A, eu tenho opinião B. Meu irmão acha que nós vamos passar pela tribulação e o outro acha que nós vamos ser levados antes da tribulação. Ainda tem um outro ainda que diz que no meio da tribulação a gente vai estar lá. E essas diferenças, como é que ficam? Eu vou ter que dobrar a minha vontade? Todo mundo vai ter que pensar igual? Deus que me perdoe. Minha mãe falava sempre isso. Sabemos, queridos, que onde há pessoas, e pessoas pensam, amém? Pessoas têm opiniões, pessoas têm convicções. Aonde há pessoas, há diversidades. E essa diversidade você está compreendendo bem. É a diversidade de pensamento. É a diversidade de opiniões. É a diversidade de visão de mundo. Entenda o seguinte: experiências, muitas vezes cada um de nós teve uma. Seja ela na infância, na adolescência, na vida adulta, ou talvez na felicidade. Você precisa compreender de que nem todo mundo pensa diferente. Pensa igual. Pessoas pensam diferente. Pode ter certeza. Pastor, que conversa é essa? Primeiro o senhor diz que nós temos que ser unidos. E depois só vem dizer que a pessoa pensa diferente. Ora, se a pessoa pensa diferente, jamais eu vou poder ter comunhão com ela. Jamais eu vou poder andar com ela. Quem disse isso? Fazer propaganda aqui da loja. Quem disse, Berenice? Está valendo hoje esse nome. Quem disse, Berenice? De maneira nenhuma. Quem disse isso? Nós continuamos sendo o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo do Senhor. E apesar das nossas diferenças, apesar do time que nós torcemos, apesar da nossa opinião política, apesar da nossa opinião até mesmo sobre a Bíblia, queridos, nós continuamos sendo um. Quando Deus olha para nós, Ele não olha assim: bom, Renato torce pelo Flamengo, pastor Marco e tal, não sei o quê. Esses aqui eu gosto mais. Aquele ali torce pelo... Quem foi que perdeu hoje, hein? Fiquei sabendo, alguém estava falando aí que alguém estava com raiva. Me nego a falar, não vou falar nada não, porque pode causar dissensão no corpo de Cristo. Beleza? Deus, Ele olha para todos nós da mesma forma, queridos. Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para o pastor, Ele olha para o bispo. Ele olha para cada um de nós da mesma maneira. Ele quer abençoar a cada um de nós da mesma maneira, independentemente das nossas convicções. Deus não está prestando atenção nisso. Deus não está olhando: olha, esse aqui me serve mais, aquele ali me serve menos. A questão é: você vai ser beneficiado à medida que você se envolve. Ora, se eu me envolvo mais, é lícito que eu tenha mais da bênção de Deus. Ô pastor, está condicionado então, quer dizer que eu tenho que servir muito? Não, mas é porque é algo natural, queridos. Amamos a obra, amamos a igreja, amamos vir aqui a esse lugar. Pastor, nem sempre, tem dia que eu também estou meio para baixo. Fala: não queria ir para a igreja hoje? Não acontece só com você não. E não se assuste, não se escandalize, acontece comigo também. Tem dia que a vontade da gente: eu queria ficar em casa hoje. Sabe o que é isso? É a nossa carne clamando. É a nossa carne nos afastando daquilo que realmente é importante para a nossa vida. Queridos, pense numa coisa. Se a Bíblia diz que tudo começa na região celestial, ou seja, no mundo espiritual, queridos, e depois se manifesta no nosso mundo físico, ora, qual é o mais importante, o mundo físico ou o mundo espiritual? Espiritual.
Ora, e nós temos a certeza de que a nossa carne, ela não quer se envolver com o mundo espiritual. Ela vai querer se envolver com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos, com as suas próprias convicções. E muitas vezes, se nós nos deixarmos levar por isso, nós começamos o quê? A enfraquecer. E o desejo de Deus é que a gente esteja na igreja não para fazer número, não para ocupar essas poltronas que estão vazias, não. Deus quer que você esteja aqui para que Ele continue o processo de aperfeiçoamento na sua vida, na minha vida. Eu preciso ser aperfeiçoado. Você precisa ser aperfeiçoado. Não, pastor, eu estou livre desse negócio, eu já sou uma pessoa igualzinha a Jesus. Está repreendido em nome do próprio Jesus. Não, você precisa aprender mais. Essa semana, nós iniciamos aqui a nossa classe do Avance. E, vergonha, né? Eu não tinha feito ainda o 3º ano. Fiz o 1º, o 2º, muito tempo atrás, e as pessoas me viram na sala de aula. Pastor, o senhor está fazendo aqui, o senhor deveria estar ensinando, por que o senhor está... Modéstia à parte, tá, gente? De maneira nenhuma eu sou mais especial, não. Você vai entender agora. O que o senhor está fazendo aqui? E eu falei assim, gente, eu preciso aprender. Eu não sei tudo. Muita coisa, já foi embora. Eu tenho matérias lá maravilhosas, eu preciso conhecer outras pessoas. O ambiente na sala aqui é maravilhoso, é altamente descontraído. Aulas maravilhosas. Pastor, eu acho que eu queria fazer essa escola, mas não deu e tal. Fala com a Daiane. Essa semana eu vi um bocado de gente entrando no grupo. Fica aqui entre nós, tá? Eu vi um bocado de gente entrando no grupo. Então, provavelmente, ainda dá tempo. Se você quiser, olha, foi uma experiência maravilhosa. Queridos, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou buscando mais e mais, como o nosso pastor ensinou pela manhã, ser a semelhança de Cristo. E enquanto a gente não alcançar, e talvez a gente nunca alcance, mas isso não é razão para a gente desistir, pelo contrário, é razão para a gente poder insistir e dizer, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma. E eu, como membro do Teu corpo, eu quero ser melhor, para poder Te servir melhor, para que o corpo possa estar funcionando melhor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, fala de um assunto muito especial. Apesar das nossas diferenças, apesar das opiniões que diferem uma das outras, existe algo que nos une. Existe algo em comum que nos atrai. Existe algo que está nos juntando. E esse algo se chama amor. E a palavra de Deus diz que Deus é... Então, se Deus é amor e está no meio da sua igreja, Ele é a razão, Ele é o motivo, para apesar de eu torcer pelo Flamengo e outros torcerem pelo Vasco, aleluia, mas Deus, Ele faz com que a gente se una, que a gente esteja juntos. Apesar de eu ter uma opinião política diferente da sua, Deus está nos unindo através do amor. Veja esse texto comigo agora. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 4, ele vai dizer o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso. Você tem sido paciente com seu irmão? Pastor, tem irmãozinho que é uma lixa, né? Misericórdia, Jesus. Vamos ser pacientes com os nossos irmãos. O amor é bondoso. Você tem sido bom para com teu irmão? Quando você vê o seu irmão passando por alguns momentos difíceis, você tem estendido a mão e tem falado, olha irmão, estou aqui, estou junto com você, vamos lá, vamos em frente. Não estou aqui julgando ninguém não, tá, gente? Só estou dizendo aqui para você o que é a palavra e colocando essa pergunta para você, que eu faço para mim também. Aliás, eu já fiz essa pergunta para mim. O amor não inveja, não se vangloria, não é arrogante. Já viu que tem muita gente arrogante no meio da igreja? Versículo 5. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Primeiro eu, depois eu, amanhã eu e depois eu de novo novamente. Se tiver espaço, eu. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente. Oh, Senhor, me abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Não guarda ressentimentos. O amor, versículo 6, não se alegra com a injustiça. Toda vez que você é injustiçado, nós, corpo de Cristo, somos injustiçados. Pois sua felicidade está na verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte: como membros do corpo de Cristo, muitas e muitas vezes, situações vão vir sobre nós,
Talvez não venha na sua vida, mas venha na vida do irmão que você conhece, da pessoa que está ao seu lado. Queridos, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esteja com ele. Seja aquele que vai estar ao lado daquele que está sofrendo. Seja cara de pau. Oi, irmão, tudo bem? Boa tarde. Olha só, eu sei que tem o pastor Luiz, o visitador, é o cara que vai aí e tal. Mas, pô, eu senti aqui no meu coração, quero estar aí com você. Quero estar aí te abençoando, quero fazer uma oração contigo. E tem gente que fala assim, não vem na minha casa não, que eu tenho vergonha das pessoas virem aqui na minha casa. Queridos, não tem esse negócio de vergonha não. Você acha que Jesus só escolheu as casas bonitas para poder entrar? Sim ou não? Não. Jesus, ele ia onde ele era solicitado. E muitas vezes ele nem precisava chegar naquele lugar. A bênção já ia à frente dele e abençoava as pessoas que precisavam naquela casa. Vamos estar juntos. Tire um dia da semana. Tire um momento, às vezes uma horinha, meia hora que você visita o irmão vai fazer toda a diferença na vida dele. Lembre-se disso, somos corpo, somos movidos em amor, somos unidos no amor de Jesus Cristo. Eu não posso delegar isso somente a pessoa, coitado do pastor Luiz. Quantos membros tem essa igreja? Eu mesmo não sei, isso é verdade. Mas tem gente para dedéu. E eu pergunto para você, se só ele e o grupo tiver que visitar todo mundo, vai dar certo? Visita. Esteja lá, auxilie, ajude. Isso é importante, queridos. Nos momentos difíceis, nos momentos onde as lágrimas descem, como é importante receber um abraço. Como é importante uma pessoa dizer assim, que bom que você está aqui. Certa vez eu fui visitar uma pessoa. E essa pessoa diz assim, pastor, o senhor veio na minha casa. Antes de ser pastor, eu sou seu irmão em Cristo. Ai de mim se eu não viesse. As pessoas pensam, não, a gente precisa ir, a gente precisa estar junto. E aqui está a beleza da igreja. A beleza da igreja, claro, não se constitui apenas de coisas físicas. Isso é muito importante. Isso demonstra o amor que nós temos por Deus. Mas a beleza da igreja está em viver em amor. Se a igreja hoje vivesse o amor de Cristo, e se eu estou falando desse jeito é porque você sabe que não vive. Mas se a igreja hoje vivesse o amor de Cristo, queridos, essa beleza iria extrapolar essas paredes. Iriam extrapolar todas as paredes de todos os templos. As pessoas iam olhar para a igreja e iam falar, ali sim, existem pessoas que amam a Deus. E eu quero fazer parte daquele pessoal também. O negócio lá é legal. Eu quero ir para lá também. Apesar das nossas diferenças, apesar do nosso pensamento, das nossas opiniões individuais ou de qualquer outra coisa que possa se interpor entre nós, nós somos unidos pelo amor do Pai. Não abra mão disso. Não abra mão do seu irmão. Às vezes a gente vai falhar, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai pisar no teu calo. Às vezes a gente vai falar coisas que não deveria falar, mas meu irmão, não use isso como argumento para abandonar os caminhos de Cristo. Porque na igreja acontece isso, mas eu pergunto, no trabalho acontece isso? Sim ou não? Qualquer lugar que você for, gente. Outro dia desse eu estava no trem. E eu peguei o trem para poder descer aqui na estação Mocidade, na estação Padre Miguel Mais, né? E quando a porta abriu, alguém atrás disse assim, ó, primeiro sai e depois entra. Primeiro sai e depois entra. Primeiro... E eu falei, rapaz, tá me empurrando por causa de quê? Aí depois falaram para mim, não, isso aí é normal, é assim mesmo. Eu falei, que misericórdia. Nunca mais eu vou andar de trem. Nunca mais eu piso num trem, porque uma pessoa me... Se precisar pegar trem de novo, você acha que eu vou pegar ou não? Vou. Mas na igreja é diferente. Aí o pastor passou, ai misericórdia, viu? Olha o poço de grosseria. Olha o irmãozinho tal, passou, o irmão fala comigo. Queridos, isso acontece em todo lugar. Não desista. Esse amor de Deus é para nos unir. Veja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, eu preciso correr. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Olha que coisa bacana, igual dedicação uns pelos outros. Não existem irmãos mais especiais, não existem irmãos menos especiais, não. Todos são especiais. Deus, quando olha para a igreja, Ele não vê ninguém diferente. O seu pastor, quando olha para você, não vê você de maneira alguma diferente ou mais importante. Ele ama a todos, assim como Deus ama a todos na sua igreja.
O nosso Deus te ama, querido. O nosso pastor te ama. Não se deixe levar pelos enganos. O mundo vai conspirar, o inimigo vai conspirar, vai criar situações para que você saia do meio, saia do arraial do Senhor, mas não se permita isso. Diga a ele: Satanás, tudo bem, não foi uma coisa justa, não foi uma coisa legal, mas eu estou aqui, eu não vou abandonar, eu sou de Jesus, existe algo para mim. E isso não é uma utopia, queridos. Vivermos em amor, vivemos unidos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Isso não é uma utopia, não é algo inalcançável. Antes, é o plano de Deus para a sua igreja. O plano de Deus foi que nós sempre vivêssemos unidos. Antes de mim mesmo vem o meu irmão. E é no vínculo desse amor que a igreja triunfará sobre todas as provações. Vou repetir para você. Antes de mim vem o meu irmão, e é no vínculo, ou seja, no relacionamento, na aliança desse amor, que a igreja triunfará sobre todas as provações. Unidos, somos mais fortes. Uma frase que tem um significado tremendo. Durante muito tempo as pessoas aprenderam que quando estavam com um problema, uma decisão a tomar, deviam procurar os líderes da igreja. Queridos, você pode me procurar, você pode procurar o pastor Luiz, você pode procurar o pastor Marcos, você pode procurar aí o líder do seu ministério, não há problema nenhum nisso. Mas entenda uma coisa, eu e você, a pessoa que está sentada ao teu lado agora, ela pode não ter um grau de intimidade muito grande contigo, e você talvez também não vai abrir a sua vida ou dizer das coisas que você precisa, mas meus queridos, não se negue a estar ao lado do seu irmão. Não se negue a falar palavras que da palavra de Deus, falar coisas que venham da palavra de Deus para esse teu irmão. Às vezes o que ele precisa ouvir é simplesmente estou contigo. Não estamos juntos, que o estamos juntos já virou uma coisa, né? Aí, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Está junto nada, rapaz. Na hora do sufoco mesmo, o cara vaza e a pessoa precisa ficar lá sofrendo. Não! De verdade, andemos um ao lado dos outros. Não é para fofocar, não é para saber da vida, não é para saber da intimidade, mas para ajudar. E se a pessoa aceitar que nós possamos estar ajudando uns aos outros nessa caminhada, nessa peregrinação até o dia de Cristo Jesus. Ele é a cabeça, ele sabe o que é melhor, ele conhece todas as coisas a nosso respeito e sempre nos dará a direção correta. Cabeça da igreja é Cristo Jesus. Cabeça da igreja é o Senhor, que conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro e vai orientar a sua igreja no caminho certo. Ele nos dá experiências para que através delas sejamos íntegros, firmes na nossa fé e assim possamos ajudar uns aos outros. A igreja ainda é e sempre será o lugar mais comum de comunhão e salvação da humanidade. E em todos os lugares. A pessoa pode se converter dentro de um trem, pode se converter dentro de um ônibus, pode se converter dentro de casa, pode. Mas é o lugar mais comum onde as pessoas se convertem. Onde é que é? Esse é um lugar de salvação. Uma porta onde as pessoas entram. Eu estou falando aqui no âmbito espiritual, tá? Talvez as pessoas digam, não, aqui tem salvação. Claro que tem, porque Jesus está aqui. Mas não é porque a igreja é mais importante, a denominação é mais importante, não. Antes da denominação vem o reino. E Deus se manifesta e apresenta a sua glória no nosso meio. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Pessoas são talvez, às vezes, restauradas de coisas onde ela já estava destruída. É por isso que hoje, o momento da ceia, a gente deixou para o final. Exatamente para a gente poder estar celebrando isso. E concluindo, queridos, gente, como é que faz para parar relógio? Alguém sabe? Se souber, depois me procura ali fora para a gente ir, tá? A igreja é chamada de a noiva de Cristo. E quando eu estava lendo sobre isso aqui, Deus ele começa a falar ao nosso coração, começa a ministrar ao nosso coração. A igreja, por mais que falem mal dela, e por mais que ela tenha falhas, para Deus ela é preciosa, ela é amada, ela é desejada, ela é próxima. Ela sente o desejo da consumação das bodas do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, se a volta de Cristo não gera expectativa no teu coração, se a volta de Cristo não gera para você um desejo ardente, Cristo, venha logo, Maranata, vem Senhor Jesus, reveja as suas opiniões.
Porque esse é o nosso destino. Se a gente não passar dessa para melhor antes, com certeza, no dia de Cristo Jesus, nós estaremos com Ele. Enfim, seremos um só, eternamente com Jesus. Hoje, talvez, como diz o apóstolo Paulo, muita coisa a gente não entenda. A gente enxerga hoje como a nossa imagem num metal polido, talvez meio distorcido. Mas no dia que nós estivermos com Jesus, nós vamos ver face a face o nosso Deus. E esse é um mistério planejado e descrito por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornarem uma só carne. Cristo deixou a segurança da sua deidade. Deixa eu explicar isso aqui para você antes que você pense que eu estou aqui falando alguma heresia. Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ter poder. Ele tinha. E eu já disse isso, a pior coisa do mundo é você ter algo e não poder usar. Já teve carro com documentação atrasada? Eu já. Misericórdia, pastor. Mas eu não era pastor ainda não. Tá, então dá para falar. Eu tive carro com documentação atrasada, não podia ver uma blitz. Se tivesse uma blitz, caramba, eu vou ter que entrar nessa rua, vou ter que sair naquela rua. Por quê? Porque eu sabia que se passasse na blitz iam apreender meu carro. Já pensou o que é você ter um carro direitinho, bom, mecânica 100% e você ter a documentação ilegal, não legalizada? Eu olho para o carro e não posso usar. Jesus, ele abriu mão do seu poder em benefício próprio. Na sua divindade ele abençoou vidas, mas ele mesmo passou pelo deserto, ele passou pelas provações, ele passou fome, frio, sede. Jesus foi levado até a morte, morte de cruz. É isso que significa deixar a sua deidade. Ele tinha o poder para num piscar de olhos acabar com todo o exército romano. Ele tinha o poder para não estalar de dedos mais de milhões e milhões de anjos virem lhe servir, mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele ama a mim e a você. E Cristo deixou essa segurança para que um dia ele possa se unir à sua noiva, a nós. Quando o nosso Deus falou lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vai deixar o homem a sua casa, a segurança do seu lar, do seu pai, aquele que paga as contas, vai se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Cristo deixou a sua deidade, ele deixou não de ser Deus, mas ele deixou todo o poder do mistério de fazer um milagre para ele mesmo, para que um dia ele pudesse se tornar um comigo e com você. Igreja santa do Senhor, igreja amada do Senhor, noiva pura, noiva que não tem mácula, noiva virgem que está aguardando a volta de Jesus para a consumação das bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Nossos irmãos vão